Código Penal. Parte especial Título I dos crimes contra a pessoa. Capítulo I dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Art. 121. Matar alguém. Pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Primeiro, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado 2 graus. Se o homicídio é cometido, e, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Segunda, por motivo fútil. Terceira, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Quarta, a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, v. para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Feminicídio. Sexta, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Sétima, contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. 2. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, e, violência doméstica e familiar. Segunda, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Homicídio culposo. Terceiro, se o homicídio é culposo, pena, detenção, de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Quarto, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Quinto, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Sexto, a pena é aumentada de 1/3, até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Sétimo, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3, até a metade se o crime for praticado, e, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Segunda, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Terceira, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Quarta, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, segunda e terceira do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão, de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Parágrafo único. A pena é duplicada, aumento de pena e, se o crime é praticado por motivo egoístico. Segunda, se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Infanticídio. Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena, detenção, de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Art. 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão, de 3 a 10 anos.
Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplicar-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência forma qualificada. Art. 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevenha morte. Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico, aborto necessário e, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Segunda, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Capítulo 2 das lesões corporais. Lesão corporal. Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Primeiro, se resulta, e, incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Segunda, perigo de vida. Terceira, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Quarta, aceleração de parto, pena, reclusão, de 1 a 5 anos. 2 graus se resulta, e, incapacidade permanente para o trabalho. Segunda, enfermidade incurável. Terceira, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Quarta, deformidade permanente, v. aborto, pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. 3 graus se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. 4 graus se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. 5 graus. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis, e, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Segunda, se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. 6 graus se a lesão é culposa, pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Sétimo, aumenta-se a pena de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses dos 4º e 6º do art. 121 deste Código. Oitavo, aplicar-se à lesão culposa o disposto no 5º do art. 121. Violência doméstica. Nono, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena, detenção, de 3 meses a 3 anos. 10. Nos casos previstos nos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. 11. Na hipótese do 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau. Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Capítulo 3 da Periclitação da Vida e da Saúde. Perigo de contágio venéreo. Art. 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Primeiro, se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Segundo, somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Art. 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.
perigo para a vida ou saúde de outrem. Art. 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Art. 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos. Primeiro, se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Segundo, se resulta a morte, pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Terceiro, as penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3, e, se o abandono ocorre em lugar ermo, segunda, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Terceira, se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Art. 134, expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Primeiro, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção, de 1 a 3 anos. Segundo, se resulta a morte. Pena, detenção, de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Art. 135, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Art. 135-A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Art. 136, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena, detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa. Primeiro, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Segundo, se resulta a morte. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Terceiro, aumenta-se a pena de 1/3, se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4 da rixa. Art. 137, participar de rixa, salvo para separar os contendores, pena, detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplicar-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo V dos crimes contra a honra. Calúnia. Art. 138, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Primeiro, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Segundo, é punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Terceiro, admite-se a prova da verdade, salvo, e, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Segunda, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número I do art. 141. Terceira, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.
Difamação art. 139, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria art. 140, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Primeiro, o juiz pode deixar de aplicar a pena, e, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Segunda, no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Segundo, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Terceiro, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns art. 141, as penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido. E, contra o presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro. Segunda, contra funcionário público, em razão de suas funções. Terceira, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Quarta, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplicar-se a pena em dobro. Exclusão do crime art. 142, não constitui injúria ou difamação punível, e, a ofensa é irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Segunda, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Terceira, o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único, nos casos dos ENES. E terceira, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação art. 143, o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Art. 144, se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Art. 145, nos crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, segundo, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do terceiro do art. 140 deste Código capítulo 6º dos crimes contra a liberdade individual seção I dos crimes contra a liberdade pessoal constrangimento ilegal art. 146, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Aumento de pena primeiro, as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há emprego de armas. Segundo, além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Terceiro, não se compreendem na disposição deste artigo, e, a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Segunda, a coação exercida para impedir suicídio. Ameaça.
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Sequestro e cárcere privado. Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Primeiro, a pena é de reclusão, de 2 a 5 anos, e se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Segunda, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Terceira, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Quarta, se o crime é praticado contra menor de 18 anos, vê se o crime é praticado com fins libidinosos. Segundo, se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga à de escravo. Art. 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Primeiro, nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Segundo, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Segundo, a pena é aumentada de metade, se o crime é cometido, e contra criança ou adolescente. Segundo, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Art. 149-E. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Segunda, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Terceira, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Quarta, adoção ilegal, ou exploração sexual. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Primeiro, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Segunda, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Terceira, o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou quarta, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Segundo, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Seção segunda dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Art. 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Primeiro, se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Segundo, aumenta-se a pena de 1/3, se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder. Terceiro, não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, e, durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. Segunda, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Quarto, a expressão casa compreende, qualquer compartimento habitado. Segunda, aposento ocupado de habitação coletiva. Terceira, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.
Quinto, não se compreendem na expressão casa e hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do N graus segunda do parágrafo anterior, segunda, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção terceira dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. Art. 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Primeiro, na mesma pena incorre, e, quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Segunda, quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. Terceira, quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. Quarta, quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal. Segundo, as penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem. Terceiro, se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena, detenção, de 1 a 3 anos. Quarto, somente se procede mediante representação, salvo nos casos do primeiro, quarta, e do terceiro. Correspondência comercial. Art. 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo, pena, detenção, de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Seção 4ª dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Art. 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Primeiro, somente se procede mediante representação. 1. A divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, pena detenção, de 1 a 4 anos, e multa. Segundo, quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão de dispositivo informático. Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Primeiro, na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Segundo, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Terceiro, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, pena, reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Quarto, na hipótese do terceiro, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Quinto, aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra, presidente da República, governadores e prefeitos. Segundo, presidente do Supremo Tribunal Federal.
Terceira, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal. Ou quarta, dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Ação Penal art. 154b. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos.